Senhoras e senhores, André Colares aqui, fundador do Mindjuice, para mais uma grandiosa entrevista com um cara que já esteve com a gente, um cara extraordinário. Ele é CEO e sócio da STW Brasil, eles que fazem um trabalho extraordinário no Brasil em relação à cibersegurança, em relação à perícia forense, em relação à investigação. É um cara que, da última vez eu já falei, né, tem muita formação acadêmica aí, 9 pós-graduações, está finalizando um mestrado agora, inúmeras certificações internacionais em perícia forense. Eles têm sede aqui no Brasil e também tem sede fora do Brasil, Miami, né? É. Sede em Miami. Então, pô, o papo hoje vai ser legal. E hoje diferente, tá? Vamos falar sobre a ISO 27042. A gente trouxe uma série de ferramentas mesmo, para mostrar a ferramenta para vocês e mostrar a utilidade dessas ferramentas. Vamos falar sobre outras ferramentas fora o Celebite. Vamos falar sobre muita coisa. Hoje o papo vai ser extraordinário. Vai ser top, hein, João? Comigo aqui, ó, sensacional. Grande criminalista, né, como eu sempre digo, João Rezende. Top hoje, hein, João? Muito bom, mas já começa aqui falando que a gente não pode esquecer de pedir aquele like, pedir o compartilhamento para as 1000 pessoas mais próximas, que aqui, ó, cara, olha o nível, não, se puder mostrar a câmera geral aqui, ó. Mostra geral aí. Pô, galera. Você assar e fica atrás, fica muito longe aqui. Senhoras e senhores, Leandro Morales, irmão, obrigado pela presença. Eu que agradeço, novamente estar com vocês aqui é sempre um final de semana extremamente ali de troca de conhecimento, a gente mais acaba aprendendo do que acaba passando, é sempre muito legal estar com os melhores mesmo, realmente é importante. Ô galera, o Leandro falou, até acabei não comentando, neste final de semana vai acontecer as nossas imersões em nulidades e provas digitais, que o Leandro nos brinda com sua presença, é nosso professor, e também a nossa imersão em investigação defensiva. Então, são 2 encontros sensacionais. Cada uma das nossas imersões acontecem, cada tema, uma vez apenas por semestre. Então, tem imersão em tribunais superiores, imersão em direito penal econômico, imersão em operações e maxi-processos, que inclusive será no mês de maio, agora, dia 23 de maio. Imersão em nulidades e provas digitais, investigação defensiva, são temas que te interessam? Procura a gente aí, vamos bater um papo, vamos ver se a gente pode contribuir para você dentro dessas temáticas. Mas indo direto ao ponto, indo ao que interessa, irmão, eu te apresentei rapidamente, mas se apresenta pra galera aí e depois já queria saber o que são essas coisas aí, cara. Estamos com os equipamentos hoje aqui à mão e tal. Se apresenta, depois já começa a mostrar isso aí que você trouxe pra gente, pô. Legal, não, obrigado. Meu nome é Leandro Morales, sou CEO da STW Brasil, uma empresa que atua tanto na parte de perícia forense, a parte de investigações defensivas, na parte de auditoria. A gente até cuida dessas questões voltadas à parte de suporte técnico. Um dos pontos de atuação hoje que o advogado muitas vezes não tem muita a noção, a gente trabalha muito com resposta a incidente de segurança. A gente tem visto cada vez mais aí empresas tendo ali, né, a sua base de TI ali invadida, comprometida, e o advogado muitas vezes precisa lidar com questões da seguradora, porque, não sei se todos sabem, mas existem seguros cibernéticos, existem uma série de coisas aí que o advogado precisa estar conhecendo, porque isso, quando acontecer, hoje não é uma questão de mais se vai, se vai acontecer ou não vai acontecer, é quando vai acontecer. Então é extremamente importante, a gente trabalha muito com respondendo incidentes, então desde fraudes financeiras até ataques de ransomware, né, que a gente chama que são esses vírus hoje que criptografam computadores, pedem resgate, né, na questão da extorsão. Então a gente tem atuado muito com isso. Minha base de formação sempre foi a TI, tenho um conhecimento, eu digo, bem pequeno na parte de direito, que é o que precisa, né, para a gente ser o hub de comunicação entre o direito e a tecnologia. Então a ideia sempre é contribuir trazendo essa conexão para o advogado. Então, Leandro, só uma pergunta, qual que é o tamanho da STW hoje? Hoje a gente está mais ou menos aí com 35 a 40 pessoas, a gente tem um foco muito forte nas regiões ali, tanto do Sudeste como também na região do Norte e Nordeste. A gente atua muito com essas questões, participa muito com essas empresas, né, e com advogados que atuam nesse segmento. A gente atua também fora do país, a gente tem lá hoje numa base em Miami, onde a gente faz essa questão muitas vezes também de trabalhos de investigação. Lá é um processo mais de detetive particular, que eles chamam, mas é um processo mesmo que segue o mesmo padrão que a gente usa aqui, que é uma norma internacional. Então, tanto para coletas, trabalhos para as empresas, essa questões de fraude. Então, hoje a gente tem isso que vai desde a parte de auditoria, onde a gente atua para ISO
que tem a ISO 27001, que é uma ISO que fala sobre segurança da informação, de um modo geral, até questões como a gente pode ver aí de auditoria, provas digitais e outros meios. Cara, sensacional. E até da última vez comentei que vocês têm talvez um dos mais relevantes laboratórios privados de forense digital do Brasil, certo? Sim, até hoje, a gente, até fora do Brasil mesmo é difícil, porque a gente fez um investimento muito grande nessa questão. Para quê? Para primeiro entender como que funcionava. Hoje a gente pega celulares lá que estão danificados, quebrados, partidos ao meio, e muitas vezes até delegacias, polícias civis, federais, sistema penitenciário, muitas vezes recorre ao nosso trabalho, ministérios públicos, para tentar recuperar muitas vezes dados de aparelhos que foram danificados. Então, juízes muitas vezes nomeiam a gente como perito, ad hoc, para tentar contribuir nessa questão da restauração. Então, para isso existe uma questão eletrônica muito forte, existe uma questão de equipamentos. A gente estava até citando, né? A gente só pensa num tipo de equipamento de forense para celulares, né? Mas existem vários outros. A gente só pensa no Cellebrite, né? Mas existem outras opções de mercado, existem outros softwares forense, e essa é uma coisa que cada vez está mais viva que nunca, né? Hoje, todos os nossos dados estão aí no celular. O meu tá carregando aqui. O que você trouxe para nós aí hoje, pô? Mostra aí. Legal. Eu vou trazer aqui. Aqui diferente da última vez, né? Na última imersão a gente falou sobre isso de uma forma muito legal. A gente trouxe, lembra? A gente levou o próprio Cellebrite, mostrou a maleta, os cabos. Hoje eu trouxe um software, um hardware, né? Ele trabalha muito mais nessa questão da parte de coletas de computadores, porque a gente só pensa como se fossem só dados de celular, né? Mas tem muitas empresas que têm computadores, a fraude acontecendo ali, você tem muitas vezes o computador sendo apreendido, todo o processo ali. Então esse aqui é um processo onde a gente faz ali... Faz um pouco mais alto, só pra galera ver. Ficou melhor. Onde a gente traz aqui um próprio processo que você faz a ligação deles aqui, né? Dentro desse processo aqui. Depois, onde você faz o processo, você pluga o HD do computador, né? Então o HD fica aqui e o computador que vai receber a imagem daquele computador fica do outro lado. Qual é a vantagem? Fazendo isso, a prova, realmente, o HD original tem que ser coletado dessa forma. Por quê? Porque aí não tem nenhuma alteração dentro daquele HD. E aí a gente tem aqui a garantia do hash, que tanto é falado hoje, né? Então, quando você utiliza um equipamento desse, você coleta os dados que estão desse computador para um outro computador, e aí, através disso aqui, você consegue fazer a leitura e inicia o processo pericial. Como é o nome desse aparelho? É bloqueador de escrita. Ele se chama Write Blocker. A marca desse aqui é da própria Tableau, né? Que tá escrito Tableau aqui. E aí ele é um software que você consegue fazer a compra tanto nacionalmente como internacionalmente. E ele basta você ter um computador ali e iniciar um processo para fazer a cópia de um HD ali, de um computador, de um HD SSD, inclusive de um pendrive. Então, muitas vezes, em vez de você só pegar a questão do pendrive ali e apresentar ele como prova, você utilizar, ele tem entradas aqui para várias opções ali, e aí dentro desse processo você consegue trazer e consegue ter todos os dados ali daquele computador. Ô, Leandro, e esse serve também para MacBook, iMac? MacBook, boa pergunta, doutor, muito boa pergunta. O Mac, como ele utiliza um sistema de arquivo bem diferencial dos Windows, você utiliza um muito semelhante, ele é menorzinho, mas também é extremamente importante no Mac você ter isso. E aí vem um ponto que você falou, doutor. Hoje, pouquíssimos peritos coletam o Mac, tem essa ferramenta para coleta de Mac. E aí foi um investimento que a gente fez para trabalhar nisso. Por quê? Porque existem muitos computadores Apple, tanto até os computadores mais antigos, como os MacBooks novos, MacBook Pro, hoje com processador, os ARMs, né, os M3. Então a gente tem agora lançamento até do M4. Então a gente tem uma ferramenta exatamente dessa. O mercado tem uma ferramenta dessa para você coletar também Macs e coisas do tipo. Que não é essa aqui. Não é essa aqui. A gente até falou sobre valores de investimento, que é uma coisa bem alta, né? Tipo, valores. Questão de licença, de... Exato. Investimento alto. Vocês têm noção, assim, do investimento que vocês fazem por ano em termos de geral, assim, global, em equipamentos e licenças? Olha, em geral, nós temos lá quase, por média ali, mais de R$1,5 milhão por ano. Oi. Se a gente for pegar a Polícia Federal de Curitiba, que tem, lógico, um volume muito maior, né? Eles têm mais ou menos ali em torno de 15 milhões ano.
Então, para você ver como é o investimento dessa questão. Esses aqui normalmente são de compras, é um produto que você compra. O problema é que amanhã sai um HD de uma outra geração, então você tem uma atualização, um adaptador novo. Por exemplo, HDs que vão receber evidências nossos, são coisas que assim, um HD de 4 teras hoje, a gente fala em R$880. A gente tem mais de 400, 500 HDs. Por quê? Muitas vezes nessas respostas a incidente de empresa, a gente chega dentro da empresa lá, você tem o quê? Milhares de computadores para ser coletados, ali centenas de computadores. E aí você precisa ter prontidão, porque não dá para eu chegar lá em São Paulo num domingo, porque essas coisas sempre acontecem, véspera de carnaval, véspera de coisas do tipo, né? Vésperas de feriado. Não tem como eu chegar lá na Santa Ifigênia, ali em São Paulo, né? Que é uma região de compras de equipamentos eletrônicos, e comprar lá, falar, vou comprar 50, 60, 70, 80 discos lá, né? Então é muito complicado. Então a gente mantém um estoque muito grande, porque, por exemplo, você me contrata, a gente vai num caso, então o HD que vocês vão receber é um HD que está wipeado, que a gente chama, né? Um HD limpo, para não ter contaminação cruzada de dados. Então é muito importante ter esse controle. Então tudo isso esses adaptadores que acabam saindo muito caros. A gente muitas vezes, você vê um adaptador desse aqui, custa quase em torno de $200. Então você fala, pô, mas um cabinho desse... Tem vários ali, né? Tem vários, ó. Você vê, ele tem aqui, ó. Mostra pra galera aí. Tem vários, ó. A gente tem para HDs, ó. Se você quiser fazer mais de um HD, você tem para HDs IDEs, que você fala, pô, hoje não existe mais, né, esses HDs IDE. Gente, a gente já faz, às vezes, perícia em CD. Às vezes chega do fórum lá um CD com o Celebrite lá dentro, você tem que ficar plugando CD atrás de CD. São 30 CDs para você fazer. Então, assim, esses HDs IDS você acha que não existem, mas existem sim ainda. Então a gente tem uma série de cabos, né? Ele vem com adaptadores, como esse próprio cabo aqui, que eu falei, quem tem mais aí de 15, 20 anos de informática sabe do que eu tô falando, né? Vai olhar aqui, vai lembrar, vai falar, pô, isso aqui é bem antigo. Esse Top. é um. Então, esse processo aqui é os processos para HD de disco. Aqui, um outro equipamento. Este equipamento aqui, ele é um equipamento que eu quis trazer, que ele difere um pouco do que a gente fala de provas digitais, né? Esse equipamento aqui, ele é um equipamento que ele é, na verdade, um microscópio, um pequeno microscópio, aonde você consegue fazer o quê? Analisar textos escritos. Então, você consegue fazer o quê? Ligando ele, você consegue, muitas vezes no próprio microscópio dele, ele tem um próprio LED aqui, e aqui em cima ele tem um visor. Então você colocando no papel, você consegue ver a força que aquela escrita foi feita, se existe alguma... por exemplo, se a gente pegar documentos de cartório, que tem aqui aqueles selos de segurança, ele tem também uma luz UV que você consegue ver se tem aqueles componentes de segurança de cédula, de documentos de cartório. Então você consegue ter uma validação rápida nesse equipamento. Você consegue dar zoom, ver, por exemplo, às vezes a gente pega papéis assim, onde o cara tenta fazer de uma forma muito bem feita, tira uma parte do texto e cola no outro, cola fotos em documentos digitais, então, e aí apresenta aquilo como uma forma. Então esse equipamento, ele é um scannerzinho de mão, um microscópio de mão, e ele ajuda muito, tanto para questões de assinatura, para quem mexe com grafotecnia, como para a parte de documento, a parte de documentoscopia. E lá na imersão a gente vai mostrar mesmo até como ele serve para digitais. Como a gente consegue pegar digitais através de pó mesmo químico, né, utilizando mesmo como se fosse uma perícia criminal. É uma questão mais ilustrativa, a gente não trabalha exatamente com essas questões de impressões digitais, mas para mostrar que a prova digital tem muita coisa a ver com a prova física, né? Porque muitas pessoas, muitos advogados acham que assim, a prova digital ela é totalmente diferenciada de uma prova física, né, de um documento de papel, e pelo contrário. Se você tem hoje um sangue aí dentro de um local, dentro de um carpete, dentro de uma cortina, você também tem os mesmos procedimentos que a prova digital deveria ter. Então, são equipamentos que a gente trouxe lá nas imersões. A gente vai mostrar um hall de outros equipamentos de cibersegurança, inclusive como você ter acesso num processo até pensando numa investigação defensiva, como ter acesso a um Wi-Fi, como hoje a prática criminosa utiliza isso, né, para esses tipos de fraude. Então, vocês vão ver uma visão maior lá dentro de como funcionam esses equipamentos. Muito bom. Leandro, assim, eu vejo isso, acho muito bonito, maravilhoso. Mas eu trago um caso aqui só como exemplo, né? Eu estou atuando num caso que eu estou atacando a nulidade da apreensão, da busca e apreensão, porque a Polícia Federal, na hora que foi cumprir o mandado na casa do meu cliente,
mexeu nos computadores e não tinha autorização judicial para verificar nos computadores no momento da busca, para verificar se havia algum documento ou não que fosse, algum arquivo que fosse relacionado com o objeto do mandado. Então, assim, mexeram, tem fotos de celular do computador, mostrando que mexeram, a pasta aberta, mexendo no computador mesmo. E aí entra toda aquela questão da coleta, do armazenamento, que não foi feito de forma devida, por isso que eu estou atacando a questão da quebra da cadeia de custódia nesse ponto. E eu pergunto assim, o que falta para a polícia, aqui foi um caso da Polícia Federal, tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Civil de todos os estados, implementarem bem esses equipamentos nesses momentos assim, de coleta, de ter um procedimento, o que falta? Ponto muito importante. São várias questões. Por exemplo, se o computador está ligado, e parece uma coisa muito simples, mas para a parte pericial, um computador está ligado ou desligado tem diferença. Se um computador está ligado, no momento da busca e você chegou lá, qual é um procedimento importante pericial? Você coletar a memória daquele computador, documentar esse processo e mostrar como você fez a coleta da memória daquele computador. Na hora que você faz a coleta da memória daquele computador, você pode fazer o desligamento dele. Por que você precisa coletar a memória? Neste momento que você coleta a memória, se aquele computador tiver algum tipo de criptografia, senha, alguma coisa que trave ele, neste momento você vai ter a memória, os dados vão estar na memória. Então você consegue depois abrir aquele computador sem precisar de senha, porque você tem, teoricamente, a chave de criptografia dele nas suas mãos, porque você coletou a memória. Então imagina, ele é um baú que tem um cadeado. Quando você vai mexer num baú, você abriu e soltou o cadeado. Naquele momento, o baú não tem o cadeado. Se você olhar no cadeado e ver o código que foi digitado, você pode fechar novamente e botar o cadeado. Você já vai saber o código. Então você consegue depois trazer os dados. Por isso que é importante nesse sentido. O computador ele tem muita similaridade nesse sentido com o celular. Você não coleta mais um celular desligado. O celular está totalmente ligado, movimentando, com a vida funcionando a cada centésimo de milissegundos dentro dele. Então isso é muito importante. Então vamos pegar desse primeiro ponto. Se ele está lá e ele liga o computador, fica um registro no computador dizendo data e hora e momento de ligação. Power on ou power off. Dizendo o computador foi ligado ou o computador foi desligado. Mostra isso lá. Se ele tira o cabo da tomada, depois você consegue, depois analisando o computador, dizendo que aquele computador foi desligado, parou de funcionar em determinado momento. Então esse é um ponto importante. Por isso que são dois vieses. Ele estava ligado ou ele estava desligado? Bom, ele estava ligado. Ele coletou a memória? Não. Ele ficou mexendo em foto, ficou mexendo em arquivo. Não é o procedimento a ser feito. Por que não é o procedimento a ser feito? Eu estou agora exatamente num caso, no Ceará, onde existe uma questão do DVR e onde existe uma... em Curitiba, não é Ceará. E aí, o próprio perito, o próprio Ministério Público faz um rol de perguntas para o perito criminal responder sobre se houve manipulação nos dados. Só que aí o advogado perguntou, e aí, vamos quisitar também? A gente falou, ó, vamos aguardar. Porque eu não sei ainda o que vai vir de respostas. Qualquer coisa a gente coloca como quesitos suplementares, enfim, entra com outro ponto nesse sentido. Todas as perguntas do Ministério Público, na verdade, que foram colocadas ali, vão contra o processo do próprio Ministério Público. Porque ele disse, aí o que o perito faz? O perito traz muito técnico, muito bom laudo complementar dele, muito, muito técnico mesmo, onde ele dizendo, olha, um celular é um ser vivo, um celular mostra uma série de coisas, não tem como eu analisar registros por registros de tudo que aconteceu, porque isso levaria um tempo e um esforço enorme, e eu precisaria de pontos específicos se você falasse. E aí ele começa a trazer dizendo, olha, vários comportamentos que tem no celular, só de ele tá ligado, ele já exige, ele já mostra depois ali, dizendo, olha, esses são os comportamentos. Mas em determinados momentos, baseado na quisitação, tá lá, ele diz, ó, o Google Fotos foi aberto, o WhatsApp foi aberto. Esse processo foi aberto. Por que foi aberto? E por que não foi documentado se foi aberto? Então, assim, ele tenta ser corporativista em vários sentidos, dizendo que existem milhões de alterações que o computador que o celular é um ser vivo, mas em um determinado momento ele começa a pontuar, dizendo, ó, o Google Fotos foi aberto. Aí minha pergunta, para eu coletar os dados desse telefone, é importante eu ter o Google Fotos aberto? É importante ele ter acessado o WhatsApp? Ele diz, não. Era só ele botar o celular em modo desenvolvedor, porque era o modo Android.
Então, assim, ele coloca no modo desenvolvedor para fazer o processo da perícia. Mas e antes desse processo? Aí ligou numa rede chamada Roberto. Por qual motivo esse celular se conecta numa rede Roberto depois do réu preso 3 horas? Então, assim, se isso não se não é prejuízo à prova, e ele mesmo diz, ó, são muitos registros. Não tem como a gente elencar um a um, porque tem mais ou menos 19.800 registros. E aí, o próprio Ministério Público quisita, e nesse sentido ruim para eles, dizendo, ó, você consegue então descrever o que é registro automático ou o que é registro de alguém manuseando o aparelho? Aí o perito tenta ser mais corporativista, dizendo, não, veja bem, mas no final, nos quesitos, ele acaba respondendo, sim, abriram Google Fotos, sim, abriram WhatsApp. Então, assim, enquanto forem existindo esses processos, né, dentro disso, vai ficar muito pior. Por exemplo, eu estava na Argentina, a gente estava lá com o pessoal falando sobre esses processos, de como o sistema judiciário deles entendem. Cara, existe um procedimento padrão que é instaurado em toda a polícia, que se não for seguido dentro dessa questão, o processo, a prova é anulada. Assim, a própria polícia diz, não, mexeram, manipularam e não serve aquilo. Vamos buscar outro meio de prova. Você estava na Argentina para um caso, para lidar com um caso, ou para estudo, para... Na verdade, a gente foi para um evento e aí a gente foi convidado para palestrar num evento do Tribunal de Justiça deles de lá. E aí a gente ficou 2 dias lá. Assim, é muito novo, porque por mais que os direitos são muito parecidos, né? Todos vêm sempre de uma escola ou de outra, né? Se a gente for pensar na teoria do direito. Não sou uma pessoa de direito, imagina tudo isso num outro idioma. Então, você demora um tempo para você começar a entender. E você dá uma arranhadinha no espanhol ou soltou portunhol ali? Então, não? é um portunhol, assim, e o ruim disso é que eu tenho um passaporte espanhol. Então, é muito ruim eu não falar espanhol. E eu realmente não sou o melhor desenvolvedor do idioma espanhol. Mas deu para... quando as coisas são faladas mais tranquilamente, é possível. E engraçado que na Argentina parece falar um outro idioma espanhol também. Então, tem esse ponto. Quando eles falam rápido mesmo, de uma forma, é muito difícil. E aí é sofrido. Sofrido. Pois é, Leandro. E eu pergunto isso porque, entrando numa questão mais de sistema, assim, a gente estava até conversando, né? Você falou que eles estão lá na Argentina mais avançados nesses termos de seguir protocolo. E aqui no Brasil... vou falar da minha visão como advogado e também um pouco do que a minha esposa, que é assessora de juiz em vara de competência criminal, me fala, né? Cara, eu vejo, assim, um nível de atraso muito grande em termos de compreensão de questões tecnológicas. Por quê? Muitas questões a gente leva nos processos e parece que a gente está falando outro idioma, mesmo a gente traduzindo, trazendo bem a linguagem, explicando muito bem. A gente vê que, assim, a pessoa meio que, olha, tá falando aqui um outro idioma pra mim, então se finge doida. E a minha esposa já falou, assim, tipo, amor, isso que é um trabalho, tipo, você vai chegar um laudo técnico lá, mesmo o advogado explicando muito bem, ele não faz a menor ideia. Assim, ele vai confiar no Ministério Público, o que o Ministério Público falou. O Ministério Público também dá um de um sem braço, fala assim, não é bem assim, peraí, não é por aqui. E fica naquela de confiar no Ministério Público, mas eu vejo que E até com base uma vez a gente conversou em uma imersão, você falou assim que tá dando palestras ali para algumas autoridades, tá tendo esse movimento de formação em relação a isso. Mas assim, a nível estrutural, o que a gente pode fazer? Por exemplo, a OAB poderia se movimentar para tentar ter mais formação dos magistrados e dos membros do Ministério Público em relação a isso? Ou então tem que vir do Legislativo, tem que vir do Executivo? O que você acha que a gente pode fazer? Isso é um ponto importante. Se a gente está pensando nesse atraso, pensando nessa questão dos juízes, né? Que existe uma questão nesse sentido. Eu e um promotor lá no Rio de Janeiro sempre falamos isso. A gente bate nisso há 9 anos atrás. A gente começou a falar sobre isso há 9 anos atrás. Há 9 anos atrás, todo mundo falava que a gente era maluco. E era nítido. Todo mundo falava. Eu, meu sócio, esse promotor, a gente era maluco. Os 3 eram malucos. Falavam sobre isso. Imagina, há 9 anos atrás. E ninguém simplesmente falava nada. Mas a gente via isso acontecendo porque a questão da forense, ela não nasce aqui no país. Né? Essa questão de forense a gente tem de 1908. Nasce o primeiro lugar, né? Primeira escola de perícia. Então a gente vem trazendo isso há muito tempo. E aí, há 9 anos, a gente fala sobre esse processo de prova digital. Por exemplo, o cara vai coletar sangue.
Você já viu o cara coletar sangue passando o dedo, pegando um pano, limpando? Não. Deixa eu ver se é sangue mesmo, Exato, né? deixa eu ver se é que nem sangue mesmo. Vou ver no computador se tem o arquivo. Não, vou ver se é sangue mesmo Exato. aqui. É igual o caso do Peçanha, né? Pra quem assistiu já o Peçanha, né? Tem a questão de com droga. O cara não pega a droga e experimenta a droga, vê de onde é a droga. Existe um teste narcótico para aquele processo. Por que com o celular e com as outras provas não? Por que tem que manipular e manusear o equipamento? Por que você tem que mexer? Então a gente nasce nesse processo. E aí o que acontece? Há 9 anos atrás a gente vinha falando sobre isso. O problema é, nem o advogado sabe aonde ele precisa. Esse é o grande problema. A gente tem que fazer um trabalho de evangelização. No começo a gente achava que era isso. Falei, ó, a gente tem que entrar para os órgãos decisores. A gente estava fazendo uma palestra para uma escola de magistratura. Tinha um monte de juiz, aonde num determinado momento houve uma grande discussão, aí um juiz fala a seguinte frase: pô, isso não é protelatório. Pô, legal. Já atingimos um. Um entendeu aonde a gente está chegando. E aí você começa a levantar isso, vários pontos específicos de várias questões. Então, há 9 anos a gente falava, ninguém ouvia. Nós, diretamente, tivemos ali 3 decisões onde a gente bateu nessas questões. Uma foi, acho que, do Gilmar Mendes, da ISO 27037, e tem mais uma outra. Agora a gente fala da ISO 27042. Rapidamente, só para fazer uma pausa, fala pra gente dessas ISOs. Você comentou, o que é a ISO 27037? Isso. O que é essa ISO? O que ela dimensiona? Tá. A gente tem vários pontos específicos. Primeiro, a ISO, ela não é brasileira, não nasce num processo. A gente tem a ISO de qualidade. Todo mundo já ouviu falar na ISO 9001. É uma ISO que garante que as empresas tenham um processo de qualidade. Então, a ISO são normas técnicas que regulamentam certas questões. Por exemplo, se você vai fazer uma instalação elétrica, tem uma ISO, uma NR, um processo. E existe uma ISO que, vocês pasmem, são de 2013, que fala sobre aquisição, coleta, análise de evidências digitais. Então isso já nasce há muito tempo atrás. Que é a ISO 27037. Ela fala sobre os processos de como você faz a aquisição de uma prova digital, garantindo integridade. Lá dentro desse processo fala sobre cadeia de custódia. Então isso, há muitos anos isso vem falando. E ninguém leva a sério. Por exemplo, aonde levaram a sério? A gente tem uma ISO que fala sobre interceptação telefônica, que ajudou no processo da criação de interceptação telemática, uma parte da lei. Vem dessa ISO. Aí são vários pontos respondendo isso. Um é, ou começa a virar lei, igual virou a cadeia de custódia. Então, daqui a pouco vai ser, mas a ISO não é lei. Agora que é, porque existe um fundamento. Só que a gente só fala sobre a ISO, só que existem vários outros documentos. Não sei se todos sabem, mas existe um POP do Senasp, agora de 2024. Que é um procedimento operacional padrão de perícia criminal que envolve vários tipos de perícia, inclusive a perícia informática. O que é o Senasp, para quem não sabe o que é? O Senasp é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, né? Que a gente tem do Ministério da Justiça, que é ligado dentro dessa. Então, dentro dela, eles criaram um documento dizendo assim, todo policial ou todo órgão de segurança pública que for adquirir uma evidência digital ou for fazer um processo dentro de uma questão de evidência digital, tem um procedimento operacional padrão. Por que você coleta um sangue com um suave e não com um cotonete? Porque tem um processo. Por que você pega um suave com sangue e não pode jogar ele numa embalagem plástica? Porque você tem uma ação fungicida. Você tem que botar numa embalagem de papel. Então, assim, alguém estudou, alguém criou um processo, aquilo, dentro do processo de metodologia científica, né? A gente tem algo que é reproduzido. A própria ISO 27037 fala sobre os 4 temas, né? Tem que ser reprodutível, repetível, justificável e auditável. Então, todos esses processos já existem. Então, existem alguns cenários, por mais que isso pode parecer um pouco caótico. Primeiro, o advogado vai ser o grande polo principal. Se o juiz não sabe e ninguém sabe, a prova vai continuar lá, vão condenar ou vão absolver e dane-se o processo da prova, ela continua ali. A gente não faz perícia técnica e tudo mais, a gente faz prova. Perícia faz prova. E é isso que a maioria dos peritos se confundem. A gente analisa, a gente faz... Não, a gente não faz nada disso. A gente produz prova. Entendeu? Ou produz uma prova que vai ser utilizada para dentro de um processo, ou produz prova dizendo que aquilo ali não tem qualidade nenhuma para aquilo ser apresentado. Então isso é um ponto importante. Esse promotor, muito amigo nosso, fala bastante sobre isso. E aí dentro desse ponto... Agora, só para não deixar de passar, ISO 27042. Isso, é uma outra norma agora que a gente tá começando a levantar essa bandeira e tá começando a trazer esse ponto. A ISO 27037 fala sobre o processo de coleta e aquisição. A 27042 já fala sobre o processo de análise.
Então ela já traz alguns processos que são extremamente importantes para dentro disso. Tanto que ela não tem nenhuma tradução ainda para português. Ela é uma ISO-IEC mesmo, que está no idioma inglês. Aí, novamente, todo mundo fala, pô, mas quando isso vai ser aceito aqui no Brasil? Em vários países isso já é aceito, isso já é debatido, isso já é discutido. Nós estamos há 20 anos. Agora, a gente está há 10. Por quê? Com essa questão da lei que veio do código que era a portaria do Senasp de 2014, que entrou agora para pacote anticrime, traz essa questão da cadeia de custódia. Então a gente deu um passo a mais dentro disso. Mas o problema é, nós só pensamos em prova um celular e um computador. Existem vários outros meios de forma digital. Existe nuvem. Então, assim, a polícia extrai a questão da nuvem e apresenta simplesmente lá as fotos dentro de um relatório de investigação. E aí, de onde isso saiu, de onde isso veio? Caso pior, a gente pegou um caso muito pior agora, inclusive veio aqui da imersão. Um policial rodoviário teve um problema, uma questão de descaminho e tudo mais, um parente dele estava passando dentro de uma via, foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal. O policial tira 5 fotos de uma conversa dela e apresenta aquilo no processo. E aí fala, ó, como eu sei se o celular é dela, como eu sei se o celular é dele, como eu sei o contexto da conversa. Aí foi pra perícia, não foi possível realizar a perícia. E aí simplesmente levam a prova pra cima. Falam, ó, não foi possível realizar a perícia, mas é válido o processo. Gente, se eu pego e assim, não, mas ela cedeu o direito ao acesso. Aí ela diz que não cedeu. E aí você vê a mão dele dentro do negócio mexendo. Aí ele cita até que teve um acesso a um outro grupo. Mas por que não teve, então, o print desse outro grupo? Talvez porque não interessava. Então, assim, é muito seletivo. E aí não é auditável, não é repetível, não é reprodutível, não é justificável. Você não tem nenhum tipo de garantia desse processo. E aí, é complicado. E aí, aí vem lá o primeiro, né, voltando a essa questão do primeiro juiz de primeira instância. A gente participou de uma audiência onde o juiz me perguntou, Leandro, você está como assistente, mas ó, vou te dizer, não entendo nada sobre essa questão. Então, assim, aí eu falo, pô, você não entende? Você vai julgar o cara, condenar ou absolver, e você não entende nada sobre isso? Então, assim, é muito complicado. E é lógico que ele não entende, como vários outros juízes não entendem. Porque agora, imagina, a gente tá falando de prova digital, mas a gente tem engenharia. Quanto que uma fundação num prédio de 20 andares tem que ser colocada dentro de uma coluna, quantos metros para baixo? Eu não sei, vocês não sabem. Um juiz muito menos, quem sabe é um engenheiro, né? Então, assim, e aí, como que a gente faz? Dentro dessa questão. Aí o advogado também não sabe, ele tem que contratar um engenheiro do lado dele que vai falar se aquilo, como médico veterinário, né? Se o cachorro morreu, foi culpa do pet shop, não foi? O juiz não sabe o que o cachorro teve ou não teve, ele não tem o mínimo. E o problema é que aí, nesse caso, o advogado entende que precisa de um perito, mas na questão... E não é uma questão de que o advogado só precisa do assistente técnico. O advogado pode fazer. E deve fazer vários processos. Ele só tem que entender minimamente o que ele precisa, o que ele quer. Cara, sensacional. Muito bom, muito bom. O que eu fico pensando assim, cara, é a insistência do advogado. É o que eu venho fazendo ali, traduzir, explicar, despachar, explicar mais de uma vez. Mas por isso que eu perguntei se era uma questão de legislativo. Eu acho que realmente tem que vir de cima. Porque assim, eu não sei se foi você ou foi o Antônio que falou que uma vez deu uma formação para uns policiais, explicou lá. Aí o chefe lá falou assim, cara, muito bom que vocês estão fazendo, mas a gente não vai fazer. Foi na PM. Dá pra ver realmente uma resistência que tem que vir. Ó, é lei, cumpre, não cumpre, é prova ilegal. E vai ser desentranhada, acabou. Mas assim, a tendência é esses processos começarem a acontecer. E aí, o que eu sempre falo? Eu falo, isso vai durar os próximos 5 anos, né? E conversando novamente com esse promotor amigo meu, ele falou, Leandro, não vai durar os próximos 5 anos. Vai durar mais anos. A gente tá muito atrasado ainda nessa questão. Que isso, pô? Eu lembro que você falou comigo isso dos 5 anos. Então, lembra? A gente falei, ó, o advogado vai poder brincar nesse parquinho nos próximos 5 anos. Então, tava jantando ali na Fogo de Chão, almoçando, alguma coisa assim. Ele falou, já esquece. Na hora que eu falei 5 anos, ele deu risada. Mas ele falou, Leandro, pelo que eu estou vendo, isso vai ser mais de 10, 15 anos. Que loucura. E assim, o problema é que o que vai ter daqui a 10, 15 anos? Não sei, agora é metaverso, agora IA, a gente achou que ia ser metaverso, né? A gente achou que o mundo ia caminhar para essa questão do metaverso, né? Meio que parece que parou esse processo, porque acho que ainda é muito custoso, e agora mudou. Mas a IA tá muito rápido, cara, vai estar em outro nível. Tipo, esse é o problema, é uma coisa que eu sempre falo. Você chega na delegacia,
Cara, você vai ver o agente de polícia que tá investigando, o cara que tem 56 anos, ele não sabe nem mexer no Windows. Assim, o cara não sabe. Falando isso, a realidade dessa idade, porque assim, os últimos concursos, eu sei que o pessoal cobrou nível de aprofundamento técnico e informática muito alto, mas assim, hoje, e essa galera que vai aposentar daqui a uns 10 anos, chega lá, o cara não sabe nem mexer no WhatsApp, pô. Não sabe nem mexer lá no celular, e como é que você vai conversar com o delegado? E às vezes é da especializada, tá? Às vezes é da delegacia especializada. Isso é pior. Porque aí você pensa, pô, vou lá numa especializada que cuida desse tipo de coisa. E existem caras específicos, existem, mas para um cenário, chega a ser ínfimo. Uma quantidade de volume. A gente estava falando com o pessoal da Argentina sobre a quantidade de crime. Todo mundo, todos os países, as polícias que atuam com isso querem vir pro Brasil. Porque sabem que aqui é onde você tem material humano para trabalho. Porque você tem fraude. Você tem fraude todo dia, fraude bancária de todos os tipos. Que loucura, cara. Não, eu fico pensando assim, tem muito juiz, desembargador, ministro, sem citar nomes, claro, né? Mas assim, é regra. O cara não sabe fazer ele não sabe mexer no sistema. Tipo, o assessor é que faz... Certificado digital. O token, tipo, a gente sabe que não deveria, mas o token fica lá no gabinete. Tipo assim, cara, a pessoa não sabe nem mexer. Como é que você vai explicar um negócio desse? Como é que a pessoa vai entender essas autoridades? Acho que tem que vir de cima, cara. Tem que ver questão de lei mesmo. O pacote anticrime mudou essa questão da cadeia de custódia. Ajudou nesse processo. O problema é muito advogado utilizando o processo mal da cadeia de custódia. E aí começa a gerar também jurisprudências negativas nesse sentido. Acho que também, cara, o advogado, e como é que eu conheci o Leandro? Eu conheci o Leandro através do escritório do Toron, através pontualmente do Renato, que é nosso cliente no MindJus, que é um advogado prateleira de cima, sensacional. Ele falou, André, tem um pessoal aqui que nos atende na perspectiva técnica e tal. Por que eu tô comentando esse caso? Por conta do seguinte, por exemplo, o Toron é de outra geração. Mas ele mesmo, até em imersões do MindJus, ele falou, olha, tem que ter um braço técnico no escritório para trazer essa complementariedade de conhecimento. Que é o que os magistrados, o Ministério Público, que as autoridades têm que fazer, né? Peraí, olha. Os assessores. E né? não tem, cara. Exatamente. Pô, eu não entendo do tema, sou de outra geração. Ou eu tenho pouca profundidade no tema. Legal. Pô, vamos trazer um especialista aqui, vamos escutar o cara que entende, né? Então, realmente, João, isso aí que é uma coisa importantíssima, né, cara? E que o juiz tem que fazer. Agora, só uma questão, João, que eu acho que é legal pontuar. E, Leandro, a gente vive numa era de grande volume de dados. Você falou isso aqui algumas vezes. Nós aqui lidamos com isso o tempo inteiro, especialmente o João, com processos grandes, etc e tal. Cara, como é que faz pro advogado lidar com 10, sei lá quantos terabytes? Vocês, como é que vocês fazem para analisar esses dados? A gente falou um pouquinho de IA agora. IA ajuda nesse sentido? É confiável? É possível confiar na IA para fazer algum tipo de varredura, tal? Então, queria te ouvir sobre grande volume de dados. IA. Vamos lá. Qual o teu telefone? É um iPhone? Ele é de quanto? Como assim? O tamanho dele é o quê? 128 GB, 512? 128, eu acho. 128. O seu? Eu acho que é 128 também. Beleza. O meu acho que é 512. Então vamos pensar assim. O meu é meio tera e o de vocês são 128.256. Vamos pensar aí que futuramente esse volume, logicamente, já começa a aumentar. A gente tá falando em 3 pessoas aqui, a gente tá falando média, tranquilamente, ali quase 2 teras de dados. Em 3 pessoas, um celular cada um. Aí você pega mais um computador que tem 2 teras, mais isso. Você pega 36 equipamentos na casa do alvo. Você tem ali, numa casa, 12. Você pega dentro desse cara, são 10 alvos. Beleza, chega tudo aquilo coletado, é entregue tudo aquilo pro advogado e ele não sabe e é jogado tudo na mão dele. Caso própria questão da operação spoofing. Jogam tudo na mão lá e falam, tá aí, se vira. Você não sabe o que é celular de cada qual. Você não sabe se ele tá usando o Cellebrite para analisar com o arquivo FDR. Você não sabe se é o iPad. Você não sabe o que é cada coisa. E aí você abre e tem lá milhões de processos dentro daquilo. E aí você chega pro advogado e fala, ó, você tem que instalar Java, versão tal, para abrir isso. O FDR você abre e tal. E aí, como que ele vai fazer a correlação de todo esse processo? A mesma dificuldade que a delegacia tem, o próprio advogado também tem no final, quando ele recebe tudo isso. Então esse é o primeiro ponto. Ele vai receber um volume muito grande que muitas vezes ele não sabe. Primeiro, ele não tem computador para abrir.
Porque o advogado agora vai ter que ser igual o engenheiro, né? Tem um supercomputador. O engenheiro usa o AutoCAD, né? O advogado fala, não, eu uso para abrir prova. Então vai ter que ter um supercomputador para abrir isso. Segundo, ele vai ter que ter... Só um parênteses. Quais são as configurações de um computador para lidar com um negócio desse? Eu não entendo nada de computador, mas diga aí, assim, configurações. Olha, eu acho que assim, minimamente um advogado tem entre 32 e 64 GB de memória. O que é um computador tradicional? Olha, você tem duas opções, tanto notebook como ele pode usar ele como desktop, né? Então hoje os notebooks são acessíveis também como um desktop. A diferença é ter um poder maior de processamento num desktop. Mas se você tem lá um 32 GB de memória, se você tem lá, normalmente eu gosto muito de Mac, mas para essas coisas você precisa ter um Windows. Então a gente tem escritórios até de colegas nossos aí que tem essa questão de monte de Mac nas máquinas, mas para analisar eles têm um Windows. Então 32 de memória, um HD SSD ou um HD NVMe ali de 2 teras para receber. HDs externos, né, que você vai precisar. Computadores tenham portas USB 3.0. Então são computadores aí que se a gente vai falar na faixa de valores aí de média R$8.000. Existe uma empresa que vende notebooks para tecnologia, né, que serviria para o advogado, chama Avel. São computadores muito bons e custam na média aí de 7, 8, 9 mil reais. Até O computador 15, que você né? tem ali, que é assim, que você poderoso, quanto que é? A gente tem 4 lá que a gente usa para processamento. Cada um desses tá, acho que na faixa de quase de uns 160 mil. Cada um. Cara, vocês São têm 4, quantos? 4. Foram, a gente, detalhe, tem uns 2, 3 anos, hein? Qual que é a formatação deles? Curiosidade Eles só. têm 128 processadores, cada um tem 3 HDs NVMe de 4 teras, tem 256 de memória, enquanto o meu computador, que é bom, já tem 32, ele tem 256, e eles estão ligados no storage via fibra ótica lá para armazenar, porque imagina, chega 16 teras lá, fala, copia aí. Beleza, eu sei que demora, mas uma coisa, a gente lá copiaria esses 16 teras em 3, 4 dias. Se eu for fazer no meu notebook, vai demorar 2 meses. Aí o juiz dá o prazo de 30 dias. Você fala, obrigado. Não dá, meu computadorzinho ali, coitadinho. E assim, a própria Polícia Federal às vezes entrega os HDs, porque muitas vezes a gente pede para ir até a Polícia Federal pegar as evidências lá da forma. Então a gente chega lá, eles pegam lá um monte de HD, o problema é teu, faça aí. Aí você chega com um computador, vai copiar um dado de um HD, são 16 HDs, você vai ficar 16 dias só copiando. Aí depois que você copiar, a gente copia para um processo e copia para um backup. Por quê? Porque o HD ele simplesmente pode parar de funcionar. Então, a gente tem essa questão. Então, a gente copia para um storage e copia para uns HDs. Então, a gente faz 2 cópias. Depois, eu tenho que pegar esse material e abrir num software, que aí demora mais alguns dias, né? Normalmente. Se você for pegar um computador normal, você não vai fazer isso aí em menos de, sei lá, 3, 4 meses. Porque é um volume muito grande. Inclusive, e-mail. A gente pegou um caso de e-mail, a pessoa tinha lá, sei lá, 120 gigas cada conta. Eu sei que tudo dava muitos teras. E aí a gente usa o software, porque o que esse software faz? É o mesmo software que a Polícia Federal usa, o iPad, é gratuito, você consegue baixar. Ele roda e aí ele só explode para você na tela o que é cada item para você pesquisar e analisar. Aí eu puxando lá, pasme, a Polícia Federal entregou os discos que estavam no processo. Na hora que a gente abriu, não era do caso que a gente estava atuando. Cara. Que loucura, cara. E assim, aí na hora que eu abri, eu falei, é esse aqui? A mulher falou, não sei quem é. Eu falei, mas esses HDs são... Não são. Não é do caso. Aí na hora que a gente começou a levantar, tava lá o volume dos dados, onde peticionou, dizendo, ó, esses é da operação, mas não é os desses réus. Então assim, cadê os desses réus que vocês falaram que era? E aí assim, você imagina uma operação de 10 anos atrás. Aí fala, ó, aí o juiz determinou, colete novamente os equipamentos. Aí eu te pergunto, o equipamento liga? Tá 10 anos no celular desligado. Não vai ligar. Eita, não liga. Cara, só de PC vocês têm R$500 milhão lá. Sim. Não, é engraçado que você falando isso, eu lembro, teve uma época que eu trabalhei no escritório, e eu trabalhei numa operação chamada Trickster, que foi daqui do DF, no sistema de bilhetagem de todo o DF, DF Trans. Tinha muito arquivo, assim, era nesse nível, assim, de vários teras. E aí, os computadores, eles não eram muito bons no escritório. Quando eu botava na máquina os arquivos, não rodava. Aí, o pessoal da TI sugeriu a gente colocar no sistema, que era o sistema na rede. Colocou na rede, cara, eu lembro, tipo assim, na hora que eu ia tentar abrir algum arquivo FDR, travava todo mundo do escritório, tipo, ei, tá travando aí? Aí, cara, eu tive que usar, na época eu tinha um Dell, mas era um Dell bom, tinha uma configuração parecida com essa que você falou.
Hoje em dia eu tenho um MacBook, mas assim, o Dell ele rodava bem. E aí eu tive que levar o Dell pra rodar nele, porque assim, cara, Sim. as máquinas no escritório não rodavam. E aí você trabalha com um volume muito grande nesse sentido, e aí o próprio advogado fala, tá, mas como eu abro essa questão? Então por exemplo, a gente pegou esse material da polícia, indexou no próprio software, e aí você entrega para o advogado, mas aí você vai até lá e explica para ele, ó, você clica aqui, você faz assim, isso aqui é de um, de outro. Cara, tudo fica mais simples. O que a Polícia Federal só entrega? Um documento de 3 folhas dizendo, ó, o iPad abre assim, é assim que funciona, e tá disponível para você. Te vira para você fazer o processo. Cara, você falou do iPad, eu não conhecia. A gente fala bastante de Cellebrite. Isso. Até nos bastidores você tá me falando aqui, pô, André, tem outras tantas ferramentas que tem uma efetividade tão relevante quanto, às vezes até melhor para algumas circunstâncias. Fala um pouco dessas ferramentas que são mais do dia a dia. iPad, Cellebrite, você tinha falado aqui do Gray Key, da Vera Key, é isso? É. Que ferramentas no geral, assim, que são relevantes, que são importantes, o advogado tem que ter familiaridade, pelo menos com o nome. Isso é muito interessante. Primeiro no passado, a gente via advogado que tinha medo do nome Cellebrite. Ele via Cellebrite e falava, não, tá tudo certo, a polícia fez tudo bem. Isso era um primeiro ponto. Hoje, a gente tem muitas questões, que é extraído os dados com o Cellebrite, mas é analisado no iPad. Quando eu olho, só de eu olhar o que ele bota no relatório de investigação, eu já sei se foi feito com o FDR, ou se ele pega o FDR e abre no iPad. Por que isso? Porque a polícia tem muito mais agilidade com o uso do iPad. Porque é um software desenvolvido pela própria polícia e hoje ele é disponibilizado gratuitamente para todas as polícias de todos os lugares, assistentes e tudo mais. Tem muita gente que fala, pô, Leandro, é um software da Polícia Federal, eu não vou instalar no meu computador que ele vai te vigiar. Não, ele não vai te vigiar, você vai estar vigiando por um outro motivo, não pelo uso do iPad. Forma, né? Pela China, por isso, aquilo, diversos países, não exatamente pelo iPad. Porque o iPad é só um software, ele é mais um software de análise. Para a polícia é muito mais rápido esse processo. Então, o iPad, ele pega as extrações muitas vezes feitas com o Cellebrite e agiliza o processo da polícia. Porque a polícia não quer ficar dando volta muito mais no celular, ela quer ir exatamente no que ela sabe ali, que é mensagens, fotos e acabou. Então, ele tem uma agilidade muito grande para um processo investigativo. E aí existem várias outras ferramentas. Tem uma empresa chamada Magnetic, que já desenvolve hoje um software utilizado que faz algumas coletas de celular, que chama Axiom. É um software bem completo, inclusive se você tem registros do Google, cara, ele é muito bonitinho. Ele te mostra assim, onde o celular andou, as ruas que ele andou e os horários, com uma setinha. Ele dá um viés muito maior quando você tem muito dado nele. É um software que você consegue comprar como empresa privada, não tem nenhum problema nesse sentido. E aí esses caras compraram uma empresa que tinha um software antigamente que fazia quebras de senha muito melhor que o Cellebrite para equipamentos iPhone, que se chama Gray Key. O Gray Key era de uma empresa chamada Grayshift, a Axiom comprou, e agora eles estão disponibilizando um que é gratuito para as empresas, gratuito não, é pago, mas está disponível para as empresas, chama Vera Key. Então ele faz o mesmo tipo de coleta que o Cellebrite faz, e aí ele joga no perfil dele lá e você analisa também. Então você tem hoje o Cellebrite, você tem hoje o Vera Key para as empresas, né? O Gray Key foi feito pela polícia, porque o Gray Key é da polícia e o Vera Key é das empresas privadas, né? Ele tem essa diferença. O Cellebrite ele meio que tem um premium da polícia, né? E o FED, ForPC, que são das polícias. Fora isso, você tem outros softwares. Por exemplo, existe um software gratuito, que se chama Avila Forense. É um software que extrai dados de celular e gera no iPad. Esse é o software... Esse negócio não é seu, não? Exatamente. Foi desenvolvido lá dentro de casa. Ele é um software gratuito. Ele foi desenvolvido por um policial civil lá de São Paulo. É um software bem legal. Funciona... não é muito amigável, como esse processo. A gente está até vendo de um futuro investimento, uma comercialização desse software numa versão mais amigável, mas ele faz esse processo de extração de dados de celular. Também várias polícias usam ele quando o Cellebrite não funciona. Fora ele, existem várias outras ferramentas. Tem o Mobile Edit, tem Belkasoft, então tem outras ferramentas que fazem o processo, não só o Cellebrite. E o importante não é a ferramenta, mas sim a metodologia e o processo que você fez para extrair dados. Agora tem um negócio, cara. Tem poucas empresas no Brasil que fazem o trabalho que vocês fazem de maneira séria, né? Tem um outro aí que faz aquele trabalho
faz o trabalho, mas não é naquele nível. E então, você me falou, pô, André, tem 35 pessoas. E não importa só a ferramenta, também importa a metodologia. E quem implementa a metodologia é quem está operando a ferramenta. Como é que vocês fazem para achar mão de obra para isso? Então, isso é uma das grandes dificuldades que a gente tem pelo seguinte motivo. O problema é, o celular, hoje, ele é um equipamento diferente disso aqui. Este cara aqui, eu tenho um computador, liguei, trouxe de um dado para o outro. Celular, aí qual é a diferença? Se eu tenho um Mac ou se eu tenho um computador normal. Então, se é um Mac, eu não posso fazer aqui. Imagina num celular, você tem quantas versões de Android? Quantos tipos de aparelho específicos? Você tem quantos tipos de iPhone? Outra coisa, você tem criptografia por arquivo, criptografia de container. Cada um tem uma especificidade muito diferente. E você, primeiro, para explicar para uma pessoa, que mesmo que seja técnica ali, qual é cada metodologia, é diferente. O que eu vejo? Eu vejo muito cara que fala sobre esses processos e fala muita bobeira. Então, assim, você vê pessoas falando, não... todo celular tem que fazer coleta física. Fala, cara, o iPhone, desde a primeira versão, você já não faz mais coleta física. Então, assim, não sabe tecnicamente o que está falando. A gente faz um procedimento de extrair o chip. Aí se chama chip-off. Aí todo mundo fala, não, todo celular então tá quebrado, faz chip-off. Não, não vai funcionar porque é criptografado. Você tem que saber qual é a versão do sistema. Então a gente tem uma dificuldade enorme com o mundo do celular, porque o celular é muito mais seguro que um computador. E aí vem essa questão, o que a gente aprendeu nesses anos todos? Eu descobri que muitas vezes trazer pessoas de mercado para já atuar nessa questão pra gente era um processo que era um pouco complicado pra gente. Então, como a gente tem uma academia de forense, que é a AFD, Academia de Forense Digital, o que normalmente a gente faz? As contratações entram muitas vezes no sistema nosso de suporte. Por quê? Porque como o cara vai trabalhar na perícia, se ele não sabe o mínimo dos processos de informática. Fantástico. Então ele entra no suporte e aí rala ali durante um tempo, entende. Porque se você atende problemas de suporte de outras pessoas, você vai começar a entender outros processos que acontecem ali, né? Então dentro disso ali ele acaba passando por um processo de formação e a gente prefere investir nesse processo que pode demorar normalmente de 6 meses a 1 ano e pouco, para ter esse cara já dentro. E a gente criou um processo nosso chamado POP, Procedimento Operacional Padrão. Todo laudo ou todo processo que sai nosso segue o mesmo padrão. As fotos são do mesmo jeito, o processo de análise, o software que é utilizado, como é feito. E isso demanda um tempo e uma estrutura grande para a gente fazer isso. Então, a gente prefere pegar, sei lá, 5 meninos novos, investir uma questão dessa, que, por exemplo, algum deles estão 5, 6 anos já com a gente. Caraca. Tem um de 10. Então, assim, eles estão muitos anos com a gente. Então, a gente prefere sempre estar fazendo isso, porque a gente viu uma forma de reter, entendeu? Empresa escola, né? Pega o cara ali, Sim. vai investindo e desenvolvendo. E amanhã esse cara tá no mercado, trabalhando, às vezes, num outro caso que a gente tá junto. E é muito engraçado, às vezes, o cara é perito do juízo, às vezes em ações cíveis, né? Porque a gente não trabalha só a questão criminal. Às vezes a gente tá lá, o perito criminal trabalhou com a gente. Aí a gente tá lá, o perito criminal, o perito judicial trabalhou ou presta serviço de alguma coisa. Então acaba todo mundo se conhecendo nesse cenário, né? Cara, sensacional. Sensacional. João, tem mais alguma pauta aí? Acho que dá pra entrar mais um pouco na questão da IA. A gente já falou, a gente pincelou algumas vezes. Tem umas coisas legais. Fora é verdade, a gente não chegou a comentar sobre esse processo. Então, a gente tem um volume muito grande de dados, né? Então, temos lá 16 teras de dados. O que eu consigo fazer com isso utilizando inteligência artificial? Um simples processo. Você pega ali e ele faz o quê? Um processo de identificação de fotos com o que envolve nudez, o que envolve arma, o que envolve dinheiro, o que envolve documento. E aí ele faz um catálogo, as ferramentas forenses já tem. E é um processo de IA bem antigo. Então esse é um processo que funciona ainda muito bem. Só que agora a gente tem outros processos dentro das ferramentas forenses. E isso é muito legal. Aquele teu caso, doutor João, do HD que você coletou lá, que os policiais manipularam. Hoje já tem software forense que você importa o HD lá, né? A imagem do HD e pergunta para ele: software, você sabe me dizer qual foi a data que foi ligado? Dá enter. Ele vai te falar, a data foi ligada a hora. E tá aqui, ó, o registro tá nesse
nesse ponto. Então, em vez de você ir lá, não sei, Windows, System, Windows Event Viewer, abre o Event Viewer de segurança, vê lá o botão Power On, qual foi a data e printa, ele já te dá, você só printa aquilo, porque você vai ter que ter uma forma técnica, né, para pôr no laudo, mas ele já te dá esse ponto. Existe alguma conversa mencionando tráfico de droga? Então ele vai varrer, muitas vezes tem falsos positivos, falsos negativos, mas por isso que depende muitas vezes da interação humana. Então já tem software que tem dentro do software, já tem um chat GPT incluído nele ali, que ele faz pesquisas. Então isso tem funcionado muito legal. Fantástico. Esse é um processo. Fora isso, existem vários outros aí nascendo dentro dessa questão. Por exemplo, as próprias operações Tentáculos da Polícia Federal, né, do Grupo Tentáculos, que eles têm ali um número aberto para vários bancos participando. Então eles jogam muitas vezes documentos de RIF e tudo mais e já começa a saber o que é uma um valor atípico de transferência. Então ele pega todas as transferências, faz uma média em cima daquilo baseado em outros documentos, ele soma um valor e ele fala, ó, então para mim uma coisa atípica é fora desse valor. E aí você começa a ter pesquisas e IA interagindo dentro desses processos. Ajuda a polícia e também pode ajudar o advogado. Então tem vários meios, por exemplo, a gente estava falando, né, antes de começar, você tem lá uma petição que ela não está em segredo de justiça, você joga muitas vezes dentro de um analisador aí, um chat GPT, um DeepSeeker ali, e pergunta, cara, o que fala o processo, quem são os réus, qual foram as delegacias, teve quantos laudos, aquilo vai te ajudando você ter um entendimento melhor. Caso de 30 mil folhas, a gente pegou um caso de 122 mil folhas. Tem como você falar, vou olhar 122 mil folhas. Impossível. Áudio, você pega um áudio lá, tem 368 mil áudios de WhatsApp. Tá louco. Como é que você... Aí você manda fazer o que hoje? Transcrever, e na transcrição você sai buscando por palavra-chave. Fantástico. Leandro, e tem até uma questão, acho que você até mencionou na última conversa, que é o risco de... Não de vazamento de dados, mas assim, às vezes até da polícia utilizar a quebra do sigilo desses dados da IA. Porque assim, por exemplo, eu sei que o ChatGPT ele tem algumas configurações que você consegue desativar para ele não utilizar as informações que você fornece para alimentar outras conversas e também para que aquelas informações que você está fornecendo você mantenha ali. Eu sei que o DeepSeek também, apesar de ser da China, eu sei que tem como você baixar o programa no seu computador de uma forma que não use online sem alimentar uma rede geral. Então, assim, quais cuidados o advogado pode ter em relação a isso para ele evitar esse vazamento de dados, quando trabalhar a questão sigilosa, nesse sentido? E, Leandro, só antes de você responder, só um comentário, isso que o João tá falando é importante, cara, e o advogado se preocupa com isso. Hoje, por exemplo, João, agora ali tava vendo uns grupos do MindJuice e um cliente nosso perguntou, a gente tem algumas IAs lá, e ele perguntava assim, eu preciso tirar as informações do meu cliente, etc e tal, essas informações ficam salvas para alimentar outros casos, etc e tal. Daí a Letícia, né, que trabalha com a gente, falou, não, você não precisa pagar não, pode botar todos os dados lá, esses dados somem e tal, isso não é usado para alimentar o inteligente. Então, assim, essa pergunta do João é super relevante e é uma preocupação da advocacia dada a delicadeza, sabe, das informações. Não, é extremamente importante e normalmente o que a gente tem? A gente tem uma base nossa, a gente tem um servidor nosso, onde a gente faz o update, ele fica offline, exatamente nessa questão, onde a gente pesquisa por lá. Se forem processos onde você tem essa questão público, né, um processo nesse sentido, você não tem uma grande preocupação. Quando você trabalha com uma questão que tem segredo de justiça, assim, quando você utiliza essas opções, né, que você põe para ele não alimentar, retroalimentar o processo, para ninguém ir lá e pesquisar e achar aquilo que você está pesquisando, é importante. Mas se você for pensar num cenário de questões internacionais, briga entre países, sim, com certeza a China ou a própria pessoa do ChatGPT vai ter acesso a esses dados, mas não vão estar alimentando para aquilo ser prejudicial para futuramente um cliente seu com um caso muito específico. Se você tem um caso mesmo realmente bem criterioso ali, você realmente jogar numa questão dessa online, para mim é muito complicado. É melhor você ter uma base offline, igual o DeepSeeker tem, e você trabalha com ela ali. E um ponto importante que ninguém pensa. Existe uma quebra de sigilo do seu usuário e senha no ChatGPT. Então você fala, não tô fazendo nada e tudo mais. Aí olha lá nas pesquisas, você digitou e pesquisou lá. Tá salvo lá. Tem conversas, você perguntando sobre alguma questão. Exato. E ninguém, até hoje eu nunca vi, ainda não vi em processos isso,
mas nunca vi ninguém pensar sobre esse processo, sobre essa questão. Porque é uma questão de você perguntar, tal pessoa tava... Imagina, como fazer bomba, isso, aquilo e aquilo. A pessoa, sei lá, pesquisando... vamos provar uma questão de stalker. Dentro do chat GPT, a pessoa tava toda hora pesquisando sobre como sair stalkando alguém ali, né? Fazendo stalker em alguém, sem alguém perceber um exemplo. É uma fonte de prova. Claro, pô. Igual o histórico do Google, Exato. qualquer coisa nesse Só que ninguém aquele pensou nisso ainda. O julgamento do caso da Marielle, lá no STF, está sendo em relação a isso, né? Se pode ter a coleta de informações em relação a buscas que foram feitas por determinados usuários de forma ampla, né? Sem ser uma quebra do sigilo específico. Cara, né? loucura. Só um último ponto, João, que o Lando entrou na Tentáculos ali, falamos de RIF, e é um tema também que é contemporâneo, e eu acho que a gente vai debater em breve, já está sendo debatido. Cripto, cara, tem alguma coisa, já apareceu alguma coisa de cripto no seu escritório lá? Já. A gente tem um software chamado Chain Analysis. O que acontece? Muitas pessoas falam, cripto não é rastreável. Na verdade é totalmente rastreável. Ela não é identificável em alguns pontos. Mas a gente já fez casos, inclusive, a favor e contra a Binance, algumas outras corretoras aí, de Foxbit, mercado Bitcoin, porque hoje está envolvendo muito essa questão, né? Hoje tem um ponto muito forte, porque as pessoas às vezes estão lá com um aplicativo no celular, é roubado, é transferida essa questão muito rápida dentro desse processo e não tem nenhuma questão de segurança daquele player ali para como fazer um processo melhor de segurança ali. Valida qualquer token, o cara consegue enviar e receber aquilo muito rápido e a partir do momento que saiu da sua carteira foi para outra, eu sei para onde ela foi e para onde ela vai indo. Mas eu não consigo muitas vezes identificar. Aí você precisa entender qual é a carteira e buscar nas corretoras se tem algum lastro ali. Por exemplo, um caso, a gente analisou com o Chain Analysis, chegou até uma cripto, tava lá no Foxbit. Porra, maravilhoso. Só pedi a quebra lá na Foxbit, ver quem é o dono da conta. Chegou até a pessoa. A pessoa falou, é cripto, nunca vão buscar meu registro aqui na Foxbit. E ele tinha uma carteira de lá. E ele recebeu o dinheiro lá. Então, assim, fez todo um processo com VPN e tudo mais, mas joga pra vou jogar na Binance, que a Binance não tem problema, é fora. Não, tem tratado. Então, assim, esse é o grande problema. Legal, cara. Legal que a gente vê que tem muitas ferramentas aí à disposição, né? Sim. E o negócio legal também, cara, que aqui o negócio é na hora, né? E, pô, aí você vê que o cara conhece do negócio, né? Vai soltando. Galera, isso aqui não tem combinado, não, cara. A gente vai soltando aqui, né? É metralhadora. E nem dá, porque são termos tão... que pra gente é fácil, né? A gente lá na ECW é fácil falar sobre essa questão, porque é uma questão cotidiana nossa. É todo dia tratando assuntos nesse sentido. Igual ontem, esse termo que eu tava falando da Polícia Federal, na hora que ele mandou, o advogado falou, olha aí o laudo complementar deles. Eu já pensei, nossa, a gente já sabe como vem essa questão do próprio corporativismo. Ele em vários momentos, assim, mas ele se contradiz em vários pontos e realmente ele faz um trabalho muito bom tecnicamente, dizendo, cara, não tem como eu garantir. Aí vira aquela questão que a gente sempre briga da prova diabólica, que eu não consigo provar vários pontos. Então, assim, e aí cada dia surge um caso novo, uma necessidade nova, e isso vai ajudando. Irmão, recado final para advocacia no sentido de prova digital, perícia, uma recomendação. O que você pode deixar de recomendação final para os advogados, para eles ficarem mais atentos, trazerem essa atuação multidisciplinar, se atentarem para todas essas questões que a gente trabalhou aqui hoje? Recado final do Leandro Morales. Cara, não é merchan de nada, mas é buscar conhecimento. Você tá dentro de um grupo com os melhores caras falando sobre isso. Se você não estiver vivenciando isso, não vendo... Por que eu tô dizendo isso? Porque como a gente recebe muito contato dos próprios advogados que participam desse processo, você vê que muitas vezes e a pessoa fala, pô, é um valor pro cara ir lá só e ouvir. Não, cara, é mudança de paradigma, muitas vezes. De você sair daquele processo, daquilo que você faz. E não é que você precisa de uma contratação. Você precisa saber que você precisa contratar. Nem isso o cara sabe. O nível de consciência dele é ignorância, né? Aquele negócio. Trata de um assunto novo. E aí, quando ele vê vários assuntos, por exemplo, questões muito legais sobre ERB, várias vezes eu venho aqui, eu aprendo muito sobre questões de ERB, mais do que até a gente já atuou, e você vê questões de ERB sendo faladas, você vê, e aí tem pontos aonde, por exemplo, doutor,
Toda vez que eu venho, eu atualizo meus slides, baseado nos slides depois do Dr. João, com questões novas, que saíram de decisões novas, pontos novos. Por mais que tudo isso ainda é muito difícil, tem uma série de luzes aí para você seguir. Então, se você não se atualizar, não buscar... Porque a prova digital ela só é uma parte técnica de todo o processo. Eu não faço petição, eu não argumento, eu não faço HC, eu não faço nada. Eu só trago pontos específicos que quem vai levar tudo isso é o advogado. Cara, fantástico. Entendeu? Sem conhecimento, sem buscar isso, é problema. Galera, papo sensacional, né, João? Sensacional. 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 A gente tá aguardando o seu curso, hein? E a gente já tem um curso lá do Leandro. Tem mais coisa? O pessoal gosta demais. Outra coisa, olha o tamanho. Olha aí. Esse aqui é uma versão que a gente vai sortear amanhã. É um livro que eu fiz, mas esse é um livro bem mais técnico. E aí a gente vai estar sorteando um desse amanhã. Esse aqui era o de exemplo. Então, esse aqui é o último que eu fiz. Ele ficou um pouco grande. Mas faz parte do processo. Esse é o novo. Lembra aquele menor? Esse aí é o maior. Eu lembro, cara. Legal. Dá pra ver na minha câmera aqui? Olha aí, galera. Pô. Ó, dados ocultos. Arte e ciência da extração. Forense em dispositivos móveis. Leandro Morales. Bayer. Falei certo? Faça certinho. Stefano. Esse ainda, a gente comprou 50, que a gente atualizou. Tem algumas correções pra fazer nesse livro. Galera, olha que tesão isso aqui. Deixa eu abrir só pra mostrar. E ele é colorido, cara. Colorido, ó. As imagens. A gente fez todo colorido. Cara, a galera vai pirar, vai dar briga, velho. Entendeu? Esse ainda foi o que a gente usou de exemplo. A fonte tá maior. Aí a gente diagramou novamente, ficou bem melhor agora. Aí esses aí acabaram, eu não consegui. Ele saiu um pouco mais caro por causa das impressões, né? Em comparação com o outro. Os caras foram no detalhe, cara. Olha isso. Esse foi o processo. Ó, caraca. Pô, parabéns, irmão. Teve uma vez, pô, numa imersão, o cara foi no banheiro, eu sorteei, ele tava no banheiro e tal, daí passou a vez. E era um livro, assim, mais fácil de conseguir, né? Pô, um livro desse aqui, o cara ficou com raiva de mim, pô. Ficou com raiva mesmo, assim, pô, não vou em mais nada que vocês fizeram. Você foi injusto comigo. Eu falei, ó, tem que estar aqui, não dá pra ficar te esperando aí pra ir no banheiro. O cara ficou doido comigo. Se fosse um desse aqui, pô, virava processo judicial, vias de fato, pô. Não, e amanhã também tem uma outra coisinha que eu vou dar pra vocês dois. Aí lá a gente tem feito... Porque existe uma questão hoje de um trabalho policial, né? Forças Armadas... Todo mundo, eles fazem aquela questão de entregas de coin, né? Não sei se vocês já viram, umas moedas, como se fosse... Isso vem de uma cultura muito antiga, que é quando o cara voltava da guerra, o outro entregava como uma forma de reconhecimento. Aí a gente fez umas agora da STW, a gente vai entregar pra vocês. Ah, que legal, honrado, irmão. Então, galera, pô, se isso aqui agregou pra ti, manda no grupo do escritório, manda pros seus amigos aí, não só pros amigos advogados, manda pro magistrado, pro promotor, pro defensor, ministro, desembargador, conselheiro do CNJ, seja lá o que for, encaminhe isso aqui, leve essa mensagem adiante. Uma coisa que o Leandro sempre fala, ele falava assim comigo, André, não basta a gente fazer isso só para advocacia, não. A gente tem que aumentar o nível de consciência do advogado, do juiz, do promotor, do delegado, de todos. O sistema de justiça melhorar precisa de uma evolução técnica nessa perspectiva de todos. Então, pô, leve esse negócio pra frente, posta no seu Instagram, comenta ali, pô, foi legal, isso aqui mais me impactou. Eu mando pro Leandro, é importante, eu sempre digo isso, esse feedback pra gente saber que o nosso trabalho está fazendo sentido. Um abraço gigante pra todos, valeu, Leandro, tamo junto. Obrigado. Valeu.